Boa noite, meninas. Vamos começar a meditação, livro de 2 Reis, capítulo 5. E antes de mais nada, vamos apresentar a nossa meditação a Deus. Pedir para o Espírito Santo conduzir tudo o que for feito. Senhor, meu Deus e amado Pai, estamos aqui diante da Tua presença, reunidas, meu Pai, em um só Espírito. Tomamos, meu Pai, a Tua palavra como nosso firme fundamento, buscando, meu Pai, fazer com que ela seja o estrado da nossa fé. Que tudo, meu Pai, que nós venhamos conquistar nessa vida, venha a ser sempre por meio de fé. E o que nesse momento nós almejamos, Deus, é que o Senhor venha nos dar entendimento, que o Senhor venha amplificar os nossos pensamentos, a nossa consciência, e falar conosco, meu Pai, o que está nas entrelinhas dessas palavras, o espírito que há por trás desse texto sagrado, e que isso, meu Pai, venha transformar a nossa forma de pensar e o nosso comportamento. Que tudo que nós formos ensinados pelo Senhor hoje, tudo isso venha fazer efeito. Nada disso venha ser perdido, que fique gravado dentro da nossa alma. Que de modo algum, meu Pai, essa semente venha ser roubada pelo diabo. Desde já eu repreendo o diabo. Que ele não venha ter nenhuma autoridade sobre nenhuma de nós. Que ele não venha colocar em nós o cansaço, o sono, a dispersão. E que o confronto, meu Pai, que vem insistir dentro da gente, seja justamente porque a tua palavra está cortando, dividindo aquilo que presta daquilo que não presta. E que o Senhor, com teu Espírito, venha remover de dentro da gente tudo que for inútil e que tenha atrapalhado a gente ter uma comunhão maior contigo. Assim nós entregamos, meu Pai, essa meditação nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos lá. É um capítulo muito conhecido, né? A história de Naamã é conhecida e muito estudada em vários momentos da nossa vida cristã. Quem nunca leu esse livro, essa passagem? Mas vamos tentar extrair algo além do que a gente já tem conhecimento, certo? Então vamos lá, verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Em outras traduções está escrito valoroso, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Leproso. Então a gente vai ver que esse homem, ele é muito bem considerado, muito bem conceituado pelo seu rei, pelo senhor dele. Então, Naamã, ele não era apenas um general vitorioso nas suas guerras, nas suas batalhas. O texto fala que por ele o Senhor dera a vitória à Síria. E a gente pode pensar, num primeiro momento, naquela última guerra que Acabe teve com a Síria. Lembra? Quando ele vai disputar a cidade de Ramá, ou Ramote-Gileade. E quando ele vai atrás dessa cidade, o que acontece é que Deus fala para ele não dar sequência. Lembra que o profeta Micaías diz: olha, não vá adiante com essa guerra, porque Deus não está no negócio, você não vai ter vitória, certamente você vai morrer. Acabe não leva a sério, faz, né, desdenha da palavra do profeta de Deus, e acontece que, de fato, os sírios vencem. É muito provável que, nesse momento aqui, a gente esteja vendo mais uma das vitórias que Naamã obteve para a Síria. Mas a gente vê que não é só pelos próprios méritos, mas porque Deus estava no negócio. É uma guerra bem interessante da gente pontuar, porque Deus foi contra Acabe
e deu a vitória à Síria. Então, Deus estava no negócio, estava usando Naamã para trazer juízo para Israel. Se a gente for pensar por outras vertentes, a gente vai saber também que a Síria e a Assíria, elas também tinham sempre suas guerras, seus embates. E diga-se de passagem, a Assíria, ela estava crescendo, desenvolvendo, estava tendo, se tornando uma potência muito grande. E ela estava ali conquistando tudo, tanto que é a Assíria quem vai acabar destruindo Israel, a Assíria. E a Assíria estava conquistando ali geral, e também tinha tentado conquistar a Síria. E nesses embates também a gente pode pensar que Naamã estava à frente do exército também dando essas vitórias, porque o momento onde essas coisas acontecem é meio que concomitantes. Tanto os desafetos entre Síria e Israel, como também as suas guerras Síria e Assíria, certo? Dentro disso, a gente vai ver um homem que desponta como um excelente general, mas não só isso. Eu vejo em particular que Deus já tem um propósito com esse rapaz. Por que Deus tem um propósito com esse rapaz? Primeiro, porque Deus escolheu. Segundo, porque ele é um cara que tem um bom caráter. A gente vai perceber que ele é um conquistador. E um pouquinho mais para frente do texto, a gente vai ver que ele faz prisioneira uma israelita. Mas essa israelita, ela vai se apegar a essa família com um certo respeito e talvez até carinho, que a gente vai ver essa escrava dando a dica para esse homem ser livre do mal que ele estava sofrendo. Então, se ele fosse um homem ruim, perverso, talvez o que existisse dentro dela fosse um sentimento de ódio, de repugnância, né? E não é o que a gente vê. A gente vai ver que o texto vai mostrar uma mulher que quer ajudar aquele que agora é o seu senhor, que na verdade foi o seu sequestrador. Enfim, então esse homem, ele deveria também ter um bom caráter. Deus viu nele um potencial. Vamos em frente. Verso 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, se tornou serva da esposa de Naamã, ou mesmo, como podemos entender, uma escrava. Até porque esse servo não tinha uma paga, era escravo mesmo. E dentro disso, nesse verso 2, a gente vai ver que existiam sempre esses conflitos entre Israel e Síria, eram países fronteiriços, né? E um invadia o outro e tentava extrair de lá seus benefícios, o outro também invadia um e tentava tirar de lá aquilo que para eles era benefício. Isso era normal entre Israel e a Síria, depois que teve aquele levante Acabe, não só quando teve o levante Acabe, mas antes disso, a gente já sabe que Ben-Hadad, né, já tinha se levantado outras vezes contra Israel, tá? Esse daqui era outro momento. E eles trazem essa menina, e quando pontua-se que era uma menina, a gente vai entender que é uma moça jovem, um adolescente, ou sei lá, alguém que não passasse de seus 25 anos, né? Uma moça jovem. Verso 3. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha só que interessante. Não sei se vocês conseguem perceber. Eu já ouvi falar que essa moça era uma moça
cuja fé era muito fraca, porque ela teve fé para abençoar aquele que a sequestrou, mas ela não tinha fé para se tornar livre. Pessoal, eu penso que isso até procede. Se a gente não considerar que no meio disso aqui tudo tem a mão de Deus. Porque se tem a mão de Deus, então essa mulher deveria ter sido feita refém da Síria e ela deveria ser usada segundo os propósitos de Deus para abençoar ou amaldiçoar aquele que Deus quisesse. E eu vejo realmente aqui a mão de Deus dentro disso. Eu já pensei antes dessa forma, pô, que menina é essa, cara? Tem fé para abençoar lá o rapaz, e ela não tem fé para si mesma, para invocar o nome de Deus e sair dali liberta, livre, alguma coisa do nível. Mas não é o que acontece, muito pelo contrário. Ela está muito resignada com a situação, com a condição que ela está vivendo agora. A gente vai observar, ela está bem resignada. Ela não entra em conflito, ela não entra em contenda, muito pelo contrário. Ela aceita a sua situação e tenta fazer o melhor possível para abençoar aquelas pessoas que hoje é quem estão cuidando dela. Então, se ela foi privada de estar aos cuidados de seu pai, sua mãe, sua família, é uma moça, uma menina, não era casada. Se ela estava aos cuidados de seus pais, Deus providenciou alguém que estava cuidando dela. Ela não estava aqui sendo, por exemplo, uma escrava sexual. Não estava. Não parece que o objetivo dela era ser, era ser usada nos campos para lavrar. A gente vai observar que ela está dentro da casa, usufruindo da intimidade daquela família, e ela lida com essa família com certo carinho, com certa consideração, com uma capacidade, inclusive, de perdoar. Me remete muito a José, que, quando foi preso, foi para o Egito, não teve mágoa lá de ninguém, né? Muito pelo contrário, tentou fazer o melhor dele, levando Deus para essas pessoas através do próprio testemunho. A gente vai ver essa menina desenvolvendo isso também. Ela levando Deus para essas pessoas através do próprio testemunho dela. Pode falar aí, Maiana. Ontem aconteceu uma situação comigo. Na verdade, essa situação já tem um tempo, né? E eu fiquei, assim, ontem para mim foi o limite de quase chutar o pau da barraca e tudo. Só que não, aí eu nem ia para a igreja. Eu estava conversando com o tesouro e com o Neide, aí eu peguei e falei, ó, eu vou para a igreja. Do nada eu vi aquela vontade, eu vou para a igreja mesmo assim, já nem dava mais tempo colocar o uniforme nem nada e também até chegar atrasada achei que ia chegar. Ai, desculpa os gritos aí, viu? Aqui, eu não ali. Vou deixar aqui. E aí, no final da reunião, o pastor Júlio entra e ele fala assim, ele mostrou o vídeo lá sobre o 11 de setembro, e ele falou que tem coisas que Deus permite, que a gente está no lugar exato e na hora exata, que é porque Deus permitiu e colocou a gente ali. E se Deus colocou a gente, está permitindo essa situação, é porque Ele tem um propósito. E Ele vai usar a gente naquela condição. Então, Ele vai permitir as lágrimas virem, Ele vai permitir a dor, vai permitir o sofrimento, vai permitir tudo. Só que eu entendo que eu sou de Deus e quando eu estava no CPO, o Bispo Ari falou assim, vocês vão ser esmagados como azeite, como a oliva, como a azeitona. E depois, e quando vocês forem esmagados, você vai ter que dar.
o óleo puro. E desse dia para cá, minha vida foi só desafios abaixo. Passei o CPO todo enfrentando tudo isso, eu suportei e eu venci. Então eu tenho esse pensamento, eu sou de Deus, ainda que a pessoa não sirva e me humilhe, faça o que for, não vai mudar a minha natureza. É minha obrigação mostrar Deus para ela. Lógico que tem um limite, mas você procura de todo jeito dar o bom testemunho, independente de onde você está, porque você tem a paz. Quem não tem paz são as outras pessoas. O pastor Dantas dizia assim: Maia, na sua paz, tira a minha, porque ele dizia que eu era muito calma. Eu falei, hoje, pastor, ele, é sério, Maia, a sua paciência me irrita. Eu falei, eu não posso fazer mais nada. E você procura fazer isso. Essa menina estava lá, ela estava sendo escrava e tudo mais, mas dentro dela ela sabia que, não sei se eles tinham essa maturidade, né, esse entendimento ainda de salvação, mas sabia que tinha que agradar a Deus. Ela foi bem criada e ela estava fazendo tudo aquilo não por amor ao rei, ou porque já estava naquela vida e pronto. Porque se ela se rebelasse, ela poderia morrer, mas pelo Deus que ela servia, ela estava dando um bom testemunho e Deus colocou ela lá para poder chegar até essas pessoas. Então, nem adianta. Quando é Deus que te coloca, você tenta sair de todas as formas e Deus vai sempre dizer para você: ainda não é hora, espera mais um pouco e você vai fazer o quê? Você só pode obedecer. Perfeito. E eu percebo que ela tem essa compreensão, tá? Me remete a isso, de que ela tem essa compreensão, essa mulher está muito em paz, ela deseja que esse homem seja curado. Ela deseja. Se isso não passasse por dentro dela, ela não ia se reportar à, à sua patroa, à sua senhora, né, para procurar dizer, olha, tem uma forma desse homem ser curado. Não, muito pelo contrário. Então, você vê a providência de Deus em todos os sentidos. Ela está sendo, tudo bem, ela saiu de dentro da casa dela, não tem lugar melhor do mundo do que o nosso próprio lar. Ela saiu de dentro da casa dela, de dentro da família dela, de dentro da terra dela, dentro dos costumes dela, enfim. E foi trazida para uma terra que é totalmente avessa de tudo aquilo que ela vive. E dentro dessa aversão, a gente vai perceber essa mulher tendo um proceder, essa menina, ela tendo um proceder diferenciado, sendo cuidada, Deus cuidando, sabe? Deus provisionando, sendo cuidada, ela está protegida, deve estar bem alimentadinha, parrudinha, tem um quartinho dela para dormir, sabe? Está em paz, está tranquilo. Está gozando aqui de saúde, porque ela não pediu para ser curada, muito pelo contrário, ela está dizendo: olha, eu sei quem cura. Tá? Ela reconhece o poder de Deus, ela reconhece o, a manifestação de Deus, ela não pede para ser tirada dali. Então, eu entendo que ela entende que há um propósito de Deus nisso. Resignadamente, ela entende. Eu penso que é até mais fácil para ela ter essa compreensão. É uma menina, está sendo formada, foi formada há pouco tempo pelos próprios pais. A influência dos pais ainda está ali latente. Os pais, provavelmente, homem e mulher de Deus, porque imprimiram a crença em Deus nessa menina, a crença, a confiança nos profetas de Deus. Então, o que há dentro dela é puro, não foi corrompida ainda pelo mundo, nem pelos próprios achismos, nem pelos próprios desejos. Não, ela ainda está ali, sabe, bem purinha mesmo. E ela vai lá e mostra o melhor que Deus pode fazer pela vida de um ser humano, perdoando aquela família, né, seus exatores, e desejando o bem para aquelas pessoas. Então, estou vendo aí Cristiane vai falar e eu já fico pensando logo. Cristiane, tudo vê o lado bom das coisas, né? Não, é uma poliana só. Então, essa menina aqui é uma poliana também. Não sei se alguém aí lê o livro Poliana, mas é nessa pegada aí. É uma poliana só. Pode falar aí, Cristiane. Mas é mais ou menos isso mesmo, porque nós também
temos um grande exemplo na Bíblia, além de José. José também, ele tinha o conhecimento através do pai dele. E Deus poderia ter livrado ele daquela situação, mas ele precisava passar, porque Deus tinha um plano através dele para poder salvar muitas vidas. Senão, muitos, até os familiares dele, teriam morrido na época da fome. Mas Deus também poderia ter evitado aqueles 7 anos de fome, mas só que o nome de Deus tinha que ser engrandecido, conhecido pelaquela terra. E aí vem Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus poderia ter livrado os três da fornalha, mas precisava glorificar o nome do Senhor. Então eles tiveram que ser jogados na fornalha e Deus mostrar o poder dele, e com isso e outras coisas que aconteceram, nós tivemos a convenção do grande Nabucodonosor, né? E Daniel também, Deus poderia ter livrado ele, logo porque Daniel ele era fiel demais a Deus, ele andava na presença do Senhor, mas, no entanto, ele não foi livrado da cova dos leões. Porém, lá na cova dos leões, Deus estava com ele. Então, essa menina também é assim. Deus poderia ter livrado? Poderia, mas Deus precisava usá-la. E assim é a nossa vida. Às vezes nós estamos passando por uma dificuldade e nós não podemos deixar de levar a fé para outras pessoas. Os meus problemas, as minhas dificuldades não pode impedir de Deus me usar. Porque na hora que Deus quiser mudar a minha vida, ele vai mudar, na hora que ele quiser transformar, ele vai transformar, mas eu preciso ser usada por Deus. Ele precisa de mim para levar a palavra onde eu estou. E às vezes o momento que eu estou, às vezes é difícil para mim, mas é ali que Deus precisa me usar. Se eu não tivesse passando por aquele problema ou aquela dificuldade, talvez Deus não poderia agir aonde Ele quer agir na vida de outras pessoas. Não é só na minha, mas tem a minha família, tem os meus colegas, tem as pessoas que a gente vai, todas as pessoas à nossa volta. Então, eu vejo realmente assim. E essa menina, foi como você falou, Lília. Houve nela ou a raiz, ela tem aquela raiz no Senhor Deus, ela tem a fé, ela tem aquela convicção de que Deus era com ela. E quando a gente tem a convicção que Deus é com a gente pode estar onde for, na fornalha de fogo, a gente pode estar na cova dos leões, ou até como escrava na casa de Naamã. A gente crê que Deus vai agir e a gente fala do nosso Deus para as pessoas, porque esse é o amor de Deus. As minhas dificuldades e os meus problemas não podem me tornar uma pessoa arrogante, não sei se talvez seria essa palavra, mas eu não posso deixar que os meus problemas me impeçam de falar do Senhor. O amor de Deus em mim tem que ser muito maior do que os problemas que eu passo. Então, o amor dela, de Deus, dela, por Deus, era maior do que aquela situação que ela estava vivendo. Perfeito, justo. Então, essa menina é de Deus. O Naamã é escolhido de Deus. E em toda essa história, a gente está vendo o controle de Deus. Controle de Deus. Então, vamos adiante. Então, foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim, a jovem que é da terra de... Falou a jovem que é da terra de Israel. Duas coisas aqui que eu acho interessantes. Primeiro, a serva falou com Naamã? Não. Ele falou com Naamã, ou melhor, a serva falou com a esposa. Ele falou com Naamã, a esposa. Então, Naamã tinha um casamento abençoado, né? Havia comunicação entre o marido e a mulher. Não dormiam de costas nem quartos separados. E quando a esposa vai lá e transmite essa informação para Naamã, a gente vai ver que Naamã tem a sua esperança renovada. Outra coisa que a gente vai observar, a palavra dessa serva tem credibilidade. A palavra dessa guria, é uma menina, tem credibilidade suficiente para levar
o maior general de guerra da Síria se comunicar com o rei da Síria e eles dois juntos pautarem um plano em cima da palavra dessa menina. É muito forte. Essas pessoas viam nela Deus. Não tem como não ser assim. Tanto a esposa de Naamã quanto Naamã viam nessa menina Deus. Então, ela tinha um proceder, um comportamento, um caráter, como o Cristiane falou aí, independente das suas aflições, ela conseguia em tudo revelar Deus para essas pessoas. E um rei tomou uma atitude, ouvindo falar da palavra dessa guria. Isso é muito forte. Então, vamos lá. Verso 5. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. O rei se sensibiliza com a situação de Naamã. Bacana, a gente já viu que Naamã é um general prestigiado dentro da Síria. E aqui a gente vai perceber que, de fato, existe uma estima, uma consideração, um apreço muito grande do próprio rei para com o seu general, né? Não é, ele não vê o general apenas como um servo, como um empregado. Não, ele vai e vê a coisa de uma forma mais profunda. É como se fosse quase um amigo. E ele fala: olha, eu vou me reportar a um outro rei por sua causa. Isso é muito bacana. Às vezes, uma situação que a gente vive pode acabar se desenrolando, se desenvolvendo, né? Trazendo a resposta, por causa das nossas relações interpessoais. E isso é bem interessante porque nenhum homem é uma ilha. E não nascemos para sermos ilhas. Em todas as situações, desde que o homem é homem, desde Adão, existe a interação. Adão, naquela época, interagia lá com os animais, depois veio Eva, e daí, meu irmão, não parou mais. Os homens interdependem entre si. E aí a gente vai ver que esse homem, o Naamã, ele vai ser estimado pela sua serva, a serva vai dar o toque, ele vai chegar e vai se reportar ao rei, o rei vai chegar e vai ajudá-lo também, e nessa trama a gente vai perceber que Deus está agindo. Deus sempre vai usar pessoas para que possamos ser abençoados. Então, vai lá. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Interessante. Quando a serva fala que Naamã pode ser curado, a serva fala do profeta que existe em Israel. A serva não fala nada do rei. Mas o rei da Síria, ele entende que ele vai lidar com outro rei. Vai respeitar as autoridades, as patentes, a hierarquia. E ele imagina que o profeta de Israel está sujeito ao rei de Israel. E o que vamos perceber é que o profeta ele está sujeito a Deus, não sujeito a homens. Bem interessante. O profeta vai estar sujeito a Deus. Mas os governantes, os caras que detêm o poder, acreditam que eles detêm a autoridade e o controle de tudo. E sabe quem pensa assim também aqui nessa história? Isso mesmo, o próprio Naamã. Ele vai pensar da mesma forma. Por quê?
porque ele é um cara de prestígio, porque ele é um cara considerado, ele realmente é um homem valoroso, né? Ele é um cara, com certeza, tem posses, é rico, e dentro de si ele tem aquela vaidade de que eu sou o melhor general que essa Síria já teve. Então, tem dentro dele já essa jactância, né? Esse orgulho. Acho que vaidade até ficar uma palavra mais adequada. Então, pronto. O rei da Síria, ele vai e envia uma carta para o rei de Israel. Os trâmites humanos não são os mesmos trâmites de Deus. E a gente vai ver o desenrolar disso. Levou também, só para a gente ter uma noção do tanto de presente, né, da riqueza que Naamã levou para Israel, um talento de prata variava naquela época, mas o menor valor de um talento de prata seria 20 quilos de prata. E o maior valor, 60 quilos. Então, existe uma ideia, tá? Dependia da região, do estado, do país. Em cada lugar, o talento tinha uma determinada medida, mas variava entre 20 e 60 quilos. Um talento, 20 quilos por baixo, um talento, 20 quilos. Ele vai lá e ele leva 10, 200 quilos, 200 quilos de prata. Pobrezinho do animalzinho que estava carregando isso. Deviam ser vários animais, claro. Um ciclo de ouro. O ciclo de ouro equivalia a 11 gramas e meia. Ele levou 6.000 ciclos, o que equivalia a 69, 70 quilos de ouro. Pessoal, isso não é pouca coisa. Eu não me preocupei em converter, mas isso é dinheiro pra caramba, tá? Creio aí que passa de bilhão em reais. E 10 vestes festivais. As vestes festivais, elas já eram roupas diferenciadas, roupas caras. Falamos sobre isso aqui alguns dias atrás. Não era a coisa mais comum um cidadão comum ter várias peças de roupa. Não era. Diferente da gente que o guarda-roupa está cheio, roupa que você nem usa, que comprou e nunca usou. Não, esses caras aqui, eles não têm essa fartura, né? E as vestes festivais eram vestes caras, feitas com materiais nobres, linho, púrpura, né? Azul, como é que se diz? Pigmentos que só a nobreza poderia ter acesso. Enfim, ele vai e manda isso tudo como um presente para o rei, tá? Ele manda como um presente para o rei. E vamos lá. Cadê? Verso 6. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. É quase que uma imposição, concorda? É quase que uma imposição. Não sei de onde o rei da Síria ele se sente tão confortável assim em fazer essa exigência para Israel, né? Porque, venhamos, convenhamos, Jorão acaba de sair de uma guerra vitorioso, né? De Moabe, contra os moabitas. Ele acha que ele tem essa autoridade, né, sobre Jorão, sobre Israel. Seja como for, eles batiam lá sempre de frente, né? Mas nesse momento, realmente parece uma afronta. Ou você cura meu servo, ou a gente vai ter problema. Parece uma afronta, parece. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Quando rasga-se as vestes, nós sabemos, é no momento de muita tristeza, muita angústia ou desespero. E é o que Jorão aqui sente: desespero. Por quê? Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra?
Era um consenso geral, pessoal, que lepra era uma maldição divina. A pessoa está leprosa, opa, ela pecou contra Deus. Tanto que ninguém queria ficar por perto. Ninguém queria ficar por perto, porque era um mal amaldiçoado. E aí a gente vai ver aqui o entendimento que Jorão tinha de que só Deus realmente poderia curar aquele homem. Não era normal a cura da lepra, a não ser pela intercessão divina. Interessante que a lepra existia dentro de Israel, e dentro de Israel o conceito era maldição divina, e a lepra existia dentro da Síria. E dentro da Síria, eu não sei, sinceramente, se era o mesmo pensamento de maldição divina. Mas uma coisa é certa, não tinha cura para os médicos. A lepra era só mesmo com uma intercessão divina. Imagino que, se dentro da Síria haviam lá os seus devidos deuses, com certeza Naamã se aproximou deles para obter essa cura. Quando ele ouve a serva dele, quando ele ouve não, né? Quando ele ouve a esposa falar que a serva dele disse que tem um profeta em Israel que cura, o seu ânimo é renovado, porque esse Deus ele ainda não consultou. Mas ele entende que isso depende de uma intervenção divina. Ele entende isso. Então ele chega, olha, eu preciso consultar o Deus de Israel. Eu preciso ir lá. Né? Aí chega Jorão e fala, e eu sou Deus? Porque Jorão também entendia que só para curar a lepra tinha que ser Deus. E ele fica lá indignado, vê que esse homem realmente está procurando contra mim motivos para brigar, porque eu não tenho o poder de curar, eu não sou Deus, eu sei as minhas limitações. Eu não vou curar esse homem, ele vai sair daqui doente, vai voltar para lá, e o outro vai procurar confusão comigo. E aí a gente vai lá. Notai, pois, e vede que procuram pretexto para romper comigo, como se eles tivessem uma aliança. Eles não tinham mais uma aliança, tá? A coisa era bem estável e a toda hora eles mutualmente se saqueavam. De tempos em tempos havia lá contendas, brigas, guerras, batalhas entre Israel e Síria. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então, alguém dentro do palácio viu a situação do rei Jorão, e ele vai busca o profeta, porque ele sabe que o profeta tinha o que oferecer para esse general. Ele tinha cura, ele tinha o contato e a comunhão com Deus necessários para satisfazer a necessidade de Naamã. Então, o que acontece? Alguém que não é citado leva lá a conversa e essa mesma pessoa, Eliseu fala, diz ao rei. Cadê? Mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Porque você entrou em desespero. Por que o seu medo? Deixai-o vir a mim e saberá que é profeta Israel. Porque, Jorão, pelo jeito, você esqueceu. Mas deixa que Naamã venha até mim, que a gente vai glorificar o nome de Deus. A gente vai provar que aqui tem profeta de Deus dentro de Israel. É uma forma, inclusive, vamos lá, de evangelizar? Uma forma de evangelizar. Vamos mostrar para Naamã que aqui em Israel tem um Deus que funciona e que os deuses que ele serve lá na Síria são falsos e inoperantes. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então está lá Naamã, diante do palácio, envia a carta lá para o rei, alguém ouve, um mordomo, algum servo lá do rei,
comunica para Eliseu, Eliseu devolve a conversa para o rei chega, olha, vá procurar então o profeta. Ele disse que vai resolver sua causa. E aí ele vai e procura o profeta. E o texto faz questão de dizer, olha, o texto não fala que ele chega diante do rei com seus carros, cavalos e servos. Não fala assim. Mas quando é diante de Eliseu, o texto fala. Por quê? Porque lá diante do rei ele chegou sozinho? Não, chegou lá com seus cavalos, seus carros, seus cavaleiros, tudo mais. Ok. Só que o que o texto quer dizer é que ele chega assim diante do rei, ok. Rei com rei, ou melhor dizendo, representante do rei com rei, ok. Mas ele vai chegar agora diante do profeta com muita pompa, com muita arrogância, com muita vaidade, com muita presunção. Olha só que interessante. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e carros para a porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Bom, antes mesmo de ele bater um papo com Naamã, Deus já tinha revelado o que era necessário que fosse feito. O próprio servo, né, o correspondente, eu fico com a vontade de falar fofoqueiro, mas o cara não era fofoqueiro, não. Ele foi levar realmente uma notícia, né? O cara que sai de lá do palácio e entra em contato com Eliseu, ele já devia ter contado o caso. Olha, apareceu aí o general da Síria querendo ser curado da lepra. E aí Deus já revela para Eliseu, manda ele ter comigo. E Deus já fala com Eliseu o que ele vai ter de fazer. Quando Naamã chega lá, o que acontece? Que Deus já falou com ele. Deus fala com Eliseu: olha, servo, vai lá e fala com o rapaz assim, assim, assim. Provavelmente Geás, né? Mais uma vez, Geás. Peguei ranço desse cara. Então vai lá, Geás, provavelmente, e conversa com, com Naamã, passando o recado, né? Olha, o que você vai fazer é o seguinte: lava-te 7 vezes no Jordão, sua carne vai ser limpa, você vai ter a sua saúde completamente restaurada. Verso 11: Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia até comigo, pôs-se de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Sem sombra de dúvidas, pessoal, isso aqui que ele fala parece fazer muito sentido. Mas isso são os meios humanos. E o que Deus quer fazer com Naamã? Um trabalho, um cuidado, uma transformação. E óbvio que ele vai ter que confrontar Naamã. Não vai ter que ser do jeito que Naamã acreditava que deveria ser. Poderia ser dessa forma? Por que não? Mas essa era a forma humana de se resolver. E se Deus permitisse que fosse tão simples assim, ou tão complexo assim, que fosse desse jeito que Naamã estava pensando, vamos concordar que seria o mesmo que dizer: olha, Naamã está no controle de tudo? Naamã, inclusive, determina o que o Deus de Israel tem que fazer para ele. É um garçom. É um garçom. O servo de Deus tinha que chegar lá, se prostrar diante dele. O próprio Deus tinha que vir, se prostrar diante dele e servi-lo. Então, a primeira coisa que Deus faz, o que Eliseu está fazendo, é sendo usado por Deus. A primeira coisa que Deus faz é não dar importância para a pompa de Naamã. Se preocupa com o problema de Naamã? Se preocupa. Sem dúvida, Deus está trabalhando. Mas o que ele quer é que Naamã saia do seu pedestal e se proste diante de Deus. Que ele saia da sua condição, onde ele possui tudo, tem tudo, é o cara, e ele venha para a condição, ele depende de Deus. E é do jeito de Deus.
fica indignado e continua. Verso 12. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Aqui a gente vai perceber outra coisa. Quando ele fala que tinha a expectativa de que Eliseu, né, passasse a mão, tocasse, fizesse alguma coisa, você entende que a fé dele está baseada naquilo que ele vê? Quando ele chega e fala, olha, se eu tomasse banhos lá em Fafá, em Abana, são rios mais cristalinos, e deveria ser mesmo, pessoal, uma água mais cristalina, mais pura, mais limpa. Esses rios, eles eram alimentados pela neve que derretia do Monte Hermon. Imagina como é a neve? Isso. Alvo mais que a neve, transparente, límpida. E aqueles rios, com certeza, deveriam ser bem cristalinos, lindos, maravilhosos. O Rio Jordão já não era assim. Já um rio, não significa que fosse um rio poluído, um rio sujo, tá? Mas é um rio onde a água não é tão transparente. É um rio onde a água é turva. Imagina aí os nossos rios aqui, por exemplo, na Chapada. Você vai lá, a água é escura, não é cristalina. Alguns cantos a gente vai ter a lagoa lá da Pratinha, né? Que é cristalina. Mas quando você vai ver o rio mesmo, lá de Lençóis, não é assim. Quando você vai lá para o Rio Paraguaçu, chega a água é preta, entende? Não é necessariamente que a água é poluída, né? Mas ela é meio barrenta. Enfim, então ele faz essa comparação com as águas como se são as águas que vão me curar. Bom, então era melhor eu me limpar lá na minha água que é limpa, que é pura, né? Cristalina. E você percebe esse entendimento dele de ter que visualizar, de ter que materializar o milagre. Ele tem que dar uma performance para isso. E o que Deus vai fazer? Confrontar. Eu não preciso que ninguém te toque. E eu não preciso que as condições sejam ideais dentro da sua cabeça para que você seja abençoado. Por que que Deus vai lá e escolhe o Jordão? Talvez fosse o mais perto que tinha lá de... Imagino que Eliseu está em Jericó. Lembra lá a escola dos profetas? Imagina que ele está em Jericó. E Jericó é muito pertinho do Jordão. Então, era o mais próximo para ele operar um milagre, né? Para Deus operar o milagre. Então, Deus manda para o Jordão. Não importa muito para onde ele está indo. O que que importa? O que que realmente vai fazer com que esse homem seja curado? A obediência. Não é a água. Não tem um poder miraculoso dentro da água. Tem um poder miraculoso na fé que ele vai começar a desenvolver para obedecer. E ele fica lá com essa arrogância toda. E nesse momento em que Eliseu não dá essa devida, como é que fala? Essa presença, tem um termo melhor, não estou conseguindo lembrar, né? Ele não dá esse tratamento com essa reverência para ele, isso já é um confronto. Porque todo mundo, até o rei, Jorão lascou as vestes na frente dele. Jorão temeu Naamã, temeu. E aí vem o profetinha e nem dá as caras para vê-lo. Então aquilo ali já foi uma afronta para ele, né? No momento que eu chego na sua casa, imagina eu chegar na sua casa e você nem me abrir a porta, você pega e manda seu filho ou sua empregada, olha, diz a ela que é assim, 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 assado. Imagina, você chega aqui na minha casa, não, eu quero falar com Lília. Aí eu mando minha funcionária, fala lá, dá o recado para ela. E nem dou as caras para você. Isso é um certo distrato. Pois bem, aqui começa o confronto. O que Deus quer fazer? Confrontar para que haja quebrantamento, para que Deus possa restaurar, refazer. Dentro disso vai haver uma mudança de proceder, de comportamento. E aí a gente vai observar a conversão de Naamã.
Então, vamos nessa. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Diga-se de passagem, você trouxe um monte de riqueza, ele não pediu nada, está saindo de graça. Não está sendo pago, você não precisa dispor de nada. Você só tem que descer no rio. É muito mais fácil a palavra de Deus penetrar em corações humildes. É mais fácil, não foi à toa que Jesus falou, ó, mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico confia na sua riqueza. E é difícil ele se quebrantar para confiar em Deus, porque ele confia na sua riqueza. Naamã confia na sua riqueza, na sua patente, nas suas capacidades. Ele é um cara que realmente tem suas qualidades. É um excelente general. Ele está confiando nisso. O que Deus quer é que ele pare de confiar nisso. E que ele agora confie em Deus. Né? Deus está operando. Então, desde o início, quando a menina é feita escrava numa das incursões da Síria em Israel, essa menina é levada justo para essa casa, porque ali Deus ia começar um trabalho transformador dentro da Síria. Deus ia começar através de uma família muito importante. A gente sabe que Naamã vai sair convertido daqui, desejando adorar a Deus. Um neófito na fé, neófito, a gente vai ver por quê. Mas sim, definido a adorar a Deus. Com certeza ele vai contaminar a esposa, filhos, se tivesse, os servos. Aliás, os servos aqui já estão quase quebrantados. Enfim, os servos o chamam de pai. Um tratamento respeitoso e, ao mesmo tempo, carinhoso, onde eles vão convencê-lo, tentar dissuadi-lo da ideia de voltar atrás. Não, vamos fazer o seguinte, obedece, segue em frente. Não volta atrás, já veio de tão longe. Incomodou o rei. Está tão perto. Vai mais um pouquinho. É bacana quando tem essas pessoas do nosso lado, né, dando esse apoio. Não, continua, vai em frente, não desiste, não. São os bons amigos aqui. Os amigos que aproximam a gente de Deus. Então, eles têm esse comportamento, essa função. Então, aproxima Naamã de Deus. E Naamã é obrigado a refletir. Eu sozinho não consegui, os deuses da minha terra não conseguiram, os médicos não conseguiram, lepra só é curado através da intervenção divina. Eu já estou aqui. É melhor engolir meu orgulho, minha arrogância, vai descer travando, mas eu vou obedecer. Ele começa a se quebrantar. Bem legal. Vamos lá. Então, no verso 13, se chegaram a ele, os seus oficiais lhe disseram: Meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpo. Existem vários graus de lepra. A gente entende hoje que a lepra do passado é o que chamamos hoje de hanseníase, e a gente sabe que existem vários graus de hanseníase. A hanseníase ela vai desenvolvendo e progredindo ao ponto de você ir perdendo a sensibilidade de partes do corpo, ao ponto de partes do seu corpo ir necrosando e você perder partes do corpo e começar a ficar mutilado, perde uma orelha, perde um dedo, perde a mão, perde o braço, perde uma perna, e a pessoa vai ficando mutilada, uma praga, uma desgraça mesmo. Hoje tem remédio, né? Mas, enfim, naquela época não. E aí, o que a gente vai perceber aqui é que a carne dele se tornou limpa. O grau de hanseníase, né, de lepra que havia nele, era tal que não o impedia de continuar servindo como um general de excelência.
mas era algo que trazia para ele, sem sombra de dúvidas, alguma vergonha, algum dissabor. Se a carne dele não estava limpa, estava ferida, esse homem andava fedendo, por mais que ele se banhasse. Se a carne está putrefando, está apodrecendo, não tem como, vai sair mau cheiro. Provavelmente aquilo ali deveria incomodar com a armadura, né, com as coisas lá que ele usava. Era possível que aquilo ali machucasse ainda mais e todo o tempo ele estava sangrando. Então era algo muito desconfortável, muito desconfortável. E sim, uma vergonha para alguém de tanto sucesso, né? Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites o presente do teu servo. Quando ele fala assim, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel, é possível até que ele tenha tentado a sua cura em outras terras, não só na Síria. É possível, né? Nas suas incursões de guerra, poderia ter consultado Deus fulano de tal, a profetisa fulano de tal, enfim. E ele viu, ele reconhece que, ó, todos os lugares que eu fui não deu certo, mas eu cheguei aqui em Israel e foi batata, o negócio, inclusive, foi bem rapidinho. Tomei 7 banhinhos e deu tudo certo. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Isso agora não foi querendo comprar uma bênção, agora foi gratidão. Que ele leva agora não é mais uma compra, não é mais o objeto de adquirir uma benesse, não. Agora é um objeto para declarar e demonstrar a gratidão dele. Esse homem está completamente quebrantado. Ele poderia simplesmente dar as costas, está curado, está limpo, ainda vai com as riquezas lá nos cavalos dele, volta para casa. Hashtag partiu Síria. Não, ele se dá o trabalho de voltar diante do profeta. Ele reconheceu esse profeta como sendo alguém, sim, esse sim, digno, honrado, especial, servo de Deus. Então ele vai lá, volta e quer presentear o rapaz, Eliseu. Porém, disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou, ele ainda insistiu: Por favor, meu senhor, por favor. Não, não quero. Por quê? Porque Eliseu não estava lá movido a algum ganho, alguma por algum benefício financeiro, material. Ele não estava lá movido por um benefício material. Eliseu estava lá por um chamado de Deus. Ele não estava fazendo aquilo por dinheiro. Ele estava fazendo aquilo a serviço de Deus. Ele poderia receber, pessoal, o presente. Não era proibido para ele. Ele poderia. Era comum que as pessoas levassem ofertas para os seus profetas. Comum. Ele poderia. Mas ele quis deixar muito claro para Naamã, para que Naamã não se corrompesse, ele quis deixar muito claro que Deus não precisava das riquezas dele, que Deus supria todas as necessidades dos seus servos. E Naamã vai tendo com isso mais bons exemplos. E esse homem vai cada vez mais se quebrantando. Ao ponto dele chegar e dizer o seguinte: Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo, olha como ele já se coloca na condição de servo. Chegou lá arrogante, agora todo quebrantado. Que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Nisto perdoe o Senhor, o teu servo. Quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar,
e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Em outras palavras, o que ele disse: reconheço que não há Deus como Israel. Inclusive, eu quero levar um montinho de areia, porque eu vou construir um altar lá na minha casa. E eu não vou oferecer mais sacrifício a outro Deus, senão o Deus de Israel. Precisa ele levar a terra de Israel? Não. Não é a terra que tem poder. Não foi o Jordão que era poderoso. Foi a obediência dele. Ele poderia levantar o altar dele lá, com as pedras dele lá. Tanto faz. O que importa é o que está dentro do coração dele, a intenção do seu coração. Ele queria fazer algo a mais. Por quê? Porque ele é um neófito na fé. Poderíamos dizer que ele é um cara que não tem ainda tanto discernimento espiritual para entender que ele não precisa de coisas para necessariamente adorar a Deus. Estão entendendo? Ele não precisaria levar aquela terra para construir um altar. Outra coisa que a gente vai perceber, ele se coloca numa situação de. Ele entende que ele estaria cometendo um erro, um pecado, uma falha muito grave, de se prostrar diante de um outro Deus, mas que por conta dele servir ao rei da Síria, isso iria acontecer algumas vezes. É como se ele fosse o braço direito do rei. Então, algumas vezes ele teria de entrar lá no templo de Rimom para servir a Rimom. E ele fala: pô, por favor, me perdoa. A gente tolera isso quando a pessoa é neófita na fé, uma pessoa que ainda não tem firmeza de caráter e espiritual, não desenvolveu. A gente vai ver que Eliseu concorda. Mas se fosse para a gente hoje algo parecido, né? Imagina, não, eu vou na igreja católica lá da minha irmã, porque ela vai casar lá. E no momento da cerimônia eu vou me prostrar diante das imagens, como eles vão se prostrar. Me perdoe, Deus. Não, não faz sentido. Se fosse um neófito na fé, tudo bem, está perdoado. Mas a maturidade que a gente tem, isso já não é mais tolerado. Então, ele é um novo convertido. Em sendo um novo convertido, tudo bem, meu filho. Siga, tenha paz, faz o que está dentro do teu coração. E o resto, quem vai fazer é Deus. Né? O convencimento do pecado vem do Espírito Santo. Então, o resto da conversão, do crescimento, do desenvolvimento espiritual desse rapaz, pode deixar que Deus vai fazer. Ele já está começando isso aqui agora, tá? E ele vai começar, vai dar continuidade depois. Quem começou a boa obra, com certeza vai concluir. Então, vamos lá. Eliseu lhe disse: vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Gease, presta atenção desse mau elemento. O moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo, né? Pensou lá com seus botões. Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Como se ele tivesse mérito por qualquer coisa. Eliseu não se atreve a aceitar esses presentes porque ele quer deixar muito claro para Naamã que foi Deus quem operou. Ele está glorificando o nome de Deus. Ele não está recebendo para si uma glória. Ele está deixando muito claro: foi Deus. Não mereço nada disso e não preciso de nada disso. Foi Deus. Mas Gease, ele tem um pensamento completamente deturpado. E ele acha que não, a gente deveria ficar com a parte disso aí sim, né? Tinha que receber uns presentes. E já que Eliseu não aceitou, eu vou dar um jeito e eu mesmo vou aceitar. Então, verso 21. Foi Gease em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Não. Naamã já é um cara o quê? Quebrantado. Como é aquela pessoa nova convertida?
Qualquer coisa que o pastor fala, sim, senhor. Qualquer coisa que pareça pecado, não, senhor. A aparência da aparência do mal já existe, já evita. Mas o que a gente vai ver aqui é que esse homem vai ter desejo de servir. Ele vai ter desejo de servir. Reconhece Gease. Gease foi o moço que falou com ele lá atrás, ajuda de Eliseu. Então, o que ele vai entender? Opa, Eliseu decidiu falar comigo ou pedir alguma coisa, enfim. Seja o que for, eu estou aqui pronto para servir. Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem. Meu senhor mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens entre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Vamos lembrar, 1 talento de prata? 20 quilos. E 2 vestes festivais. Não sei quanto custa isso. Mas era algo precioso também. Valioso. Precioso não. Valioso. Disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos. Então, o negócio ficou pesado, não dá para ele carregar assim tão fácil, né? Isso a gente olhando por baixo que seja 20 quilos mesmo. Pode ser mais. Mas ele vai lá, amarra tudo e dá 2 festivais. Pô-lo sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Então, o pessoal de Naamã ainda ajudou a levar a oferta, né? A oferta. Tendo ele chegado no outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa. Despediu aqueles homens que se foram. Pronto, os homens vão voltar lá para a comitiva de Naamã. E o bonito reteve para a casa dele, né, essas ofertas. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Bom, sem sombra de dúvidas. Deus já tinha também falado aqui com Eliseu a respeito de Geazi, né? Esse daqui é o ultimato dele. Vamos ver se ele fala a verdade, para ver se pelo menos a gente tem misericórdia desse rapaz. Ele tem uma oportunidade de ouro. E o que ele faz? Ele mente. Ele já mentiu para Naamã, já maquinou o mal dentro de si, mentiu para Naamã e agora está tendo a coragem de mentir para Eliseu, para o profeta. É muita ousadia desse cara. Acreditar, ou melhor, duvidar que Eliseu é homem de Deus. Duvidar que Deus não vai revelar para Eliseu. Não sei, o cara é muito fraco da mente, gente. Eu não sei o que Eliseu está fazendo com esse homem até agora. Já falei com vocês, peguei ranço de Geazi. Porém, ele lhe disse: porventura, não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Deus não me levou até lá? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes? Olivais, vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Em outras palavras, você estava querendo a prata e as vestes para, dentro dos seus propósitos, plantar um olival, obter gado, ter servos? Você estava almejando crescimento financeiro? Você não sabe que nós somos profetas? Geazi era discípulo de profeta. Antes de Eliseu ser profeta, era discípulo do profeta Elias. Geazi estava sendo preparado para substituí-lo mais à frente. Olha a oportunidade que esse cara tinha, olha a confiança que Deus estava colocando nele. E o que ele faz? Ele duvida do poder de Deus. Eu não sei o que bate na cabeça desse cara. Foi cegueira, cão, né? Não sei. Mas enfim, e esse cão está trabalhando nele há muito tempo, né? Então seria a ocasião
para tomares prata e tomares vestes, olivais, vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. O que a gente vai observar é que Deus ele vai determinar, através da boca do profeta, Deus vai decretar um juízo sobre Geazi que vai reverberar na sua geração. Já falamos sobre essas questões aqui algumas vezes, mas nesse momento aqui, por que que a geração de Geazi vai pagar o pato? Porque seria uma geração corrompida. Então, o que Deus vai fazer é que eles não tenham acesso às bênçãos, às pessoas, porque quando eles se tornam leprosos, eles têm que viver fora da sociedade. Então, é para não haver oportunidade de que eles venham corromper outras pessoas com os pensamentos, com os anseios de seu coração, com a podridão da alma deles. Isso é bem interessante. E aí Deus cria uma situação para mantê-los distantes. Deus não mata ainda. E eu acredito que era possível que houvesse momento de arrependimento e perdão. Deus não matou, quanto à vida, a esperança, né? O texto não vai falar a respeito mais do assunto, mas certo é que Geazi cai fora, amaldiçoado, deixando realmente claro, pelo menos aqui, que muitas vezes a lepra era maldição divina mesmo. Então, pessoal, é isso aí. A gente está com um tempinho aqui um pouquinho curto. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Vocês estão muito caladinhas, começaram a falar no início, depois pararam. Fala aí, pessoal. Diga aí, Neide, o que que você tem aí para acrescentar? O que que ficou aí para você de mais interessante? Nada a acrescentar, não, dona Lília. A sua explicação tá bem clara. Aí o que fica é que Deus tem o controle de tudo e que se for preciso afastar, ele afasta, se for preciso ele repreende, que foi o que aconteceu com o Geazi, né? Com essa desobediência terrível, e ele acabou afastando o Geazi da sociedade, tanto o Geazi quanto toda a sua descendência. Triste, né, velho? A gente vai ver um homem vindo de outro país, de uma outra cultura, adorando outros deuses, buscando a intercessão divina. O cabeção está convivendo com Deus o tempo todo e ainda consegue tirar os olhos de Deus e botar os olhos no brilho do mundo. Burro, burro, burrão. Fala aí, Maiana. Quando a gente vê uma pessoa que serve a Deus sofrendo, padecendo o deserto, né? Que o deserto é para nos moldar, para nos fortalecer, para que no futuro a gente possa ajudar pessoas a passar pelo que a gente está passando hoje. E no vídeo que o pastor mostrou outro dia na reunião do diabo segurando o careca, toda vez que eu assisti o filme, eu ficava imaginando a Paixão de Cristo, na hora da crucificação, Sim, que ele sim, tá lá com o carequinha no colo, sim. e o gente, que diabo tá fazendo o que com esse menino, com esse outro de demônio aí? Eu nunca passou pela minha cabeça que aquilo ali era como se o diabo estivesse falando para Jesus: ó, eu tô cuidando do meu filho, e o seu pai tá aí, ele colocou para sofrer, para padecer. Só que é uma forma que Deus encontra de chegar até aquelas pessoas que estão perdidas. É através da gente. Muitas vezes a gente vai ouvir: cadê seu Deus? Seu Deus não é o Pai? Não é um Deus que cuida, que zela? E você está aí passando por isso? Então o diabo vai jogar na nossa cara isso. Você está sendo fiel e você está pagando o preço. Só que se a gente não passar por isso, para dar o bom testemunho para aquelas pessoas, como que essas pessoas vão ser alcançadas por Deus? Se desde quando Deus criou o homem, ele não passou a fazer mais nada sozinho. É difícil.
logo que eu vim para cá, para essa cidade, e eu comecei a ir na igreja aí, Mari falou assim, Mãe, assiste o programa Obreiros em Focos e tal. Eu falei, Mari, tá bom, eu vou assistir. E aí eu estava vendo, na época era até o Bispo Sérgio, e eu vi um testemunho da mulher falando que é difícil você olhar para aquela pessoa que está te fazendo sofrer, que está te humilhando, que tá fazendo você comer o pão que ela e o diabo tá amassando, e olhar para aquele monstro e ver que lá dentro daquele monstro tem um ser humano que está sofrendo. Então imagina a cabeça daquela menina saber que estava passando por tudo aquilo, porque por mais que ela não tivesse sofrendo, padecendo fome, nem, ou nenhuma outra necessidade, ela estava privada da liberdade. E nem os animais gostam disso, quanto mais um ser humano. Só que é necessário. E o pior de tudo é isso, é você ainda ter que fazer o bem para aquela pessoa. Muitas vezes a gente faz, mas não faz porque gosta, porque a gente tem que fazer isso, a gente faz porque é nossa obrigação, porque é um mandamento do nosso Deus. E se Deus olha para aquela pessoa e ama, a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação de levar isso, porque não tem felicidade maior do que você olhar para uma pessoa, saber que aquela pessoa te pisou, que aquela pessoa te humilhou, mas porque ela não tinha Deus e através de você ela conheceu Deus. Você deu o seu bom testemunho. Se a pessoa vai se converter ou não, é um problema dela e é Deus que vai resolver, porque foi o que Deus fez aqui com esse Gease. Ele teve esse tempo todo para ser moldado, para ser lapidado. Deus foi dizendo, foi dando chances e mais chances, e ele não aproveitou. Creio que se ele tivesse arrependido, como a senhora falou, Deus traria o perdão. Porque Davi errou tantas e tantas vezes e Deus perdoou. E através da gente, a gente sempre fala, eu sempre falo, pelo menos eu falo, muitas coisas não acontecem através da minha família, através das pessoas que estão ao meu redor, por causa da minha intercessão. É importante. Então, essas pessoas são abençoadas por tabela. E através de mim também, essas pessoas podem ser amaldiçoadas. Ó, ele tantas vezes que Deus se cansou e amaldiçoou a família toda, porque Deus é ruim com aquelas pessoas? Não, porque tem que ficar a lição para os outros. Infelizmente, alguém vai ter que ser pego para exemplo. Exemplo do que é bom e exemplo do que é ruim. Eu não aceito isso, ser exemplo do que é ruim. Muitos aceitam. Então, não é a condição que vai fazer com que eu me corrompa. É o que está dentro de mim e o que eu permito que tire, porque toda vez que Deus coloca um problema na nossa vida, Ele está tirando algo da gente para colocar algo dele. É difícil você dizer que não vai mais orar por uma pessoa. Eu já cheguei a dizer isso várias vezes. Ó Deus, eu entreguei fulano de tal no altar naquele dia, e a partir de agora eu não vou fazer mais isso, eu não oro mais por tal pessoa. Aí chega lá um propósito, pela família, por quem quer que seja, e Deus, ó, você vai lá e vai fazer por fulano. Você vai fazer por fulano e a carne lá teimando em dizer, eu não vou até a hora que você entende que é Deus. E você ter que ir lá e se humilhar, tipo assim, se quebrantar, não é se humilhar para Deus, é mostrar que você realmente é servo, porque Deus, ele sabe, ele nos conhece, mas ele prova para a gente todo dia que a gente é mais forte do que o que a gente pensa. É como o pastor disse, você vai chorar, você vai sofrer, mas você vai continuar, você vai estar lá porque Deus vai te sustentar. E você está colhendo, está plantando, porque você está fazendo por aquela pessoa. Deus vai ter misericórdia de você, Deus vai ter misericórdia de alguém da sua família, e mesmo depois de morto, o pacto que você tem com Deus, aquilo que você tem com Deus, ele vai reverberar para os próximos. Então, quem somos nós para dizer que fulano pode ou não pode ser abençoado? Todo mundo é amado de Deus. Só que algumas pessoas, elas mesmo trazem a maldição. Não é que Deus amaldiçoou fulano. Fulano foi lá e trouxe a maldição para si. Tem deserto que Deus leva, porque todas as vezes o Pai Nosso fala, não nos deixe cair em tentação.
Mas quem leva a tentação, na maioria das vezes, é Deus. Deus levou o Senhor Jesus para ser tentado. E o Espírito Santo foi lá, levou para o deserto e foi tentado. O que Deus não permite é que a pessoa morra naquela tentação. Vai decidir, vai ser a escolha da pessoa se ela vai cair ali ou não. E as pessoas não entendem isso. Muitas vezes a pessoa não é humilde o suficiente para aceitar o parecer de Deus, porque ele não queria entrar naquele lago sujo. Mas ele já estava podre também. Qual a diferença ia fazer? Uma bactéria ali, no mínimo, ia anular a outra e pronto. Mas a pessoa é tão orgulhosa que não quer descer do pedestal. E Deus, ele abate o nosso orgulho justamente para que não aconteça o que aconteceu com Satanás. Então, essa história de Naamã, quando eu vejo isso, é aquilo, é você provar para si mesmo que você pode sim obedecer, e que obedecer não arranca pedaço. Você traz virtudes, porque todo mundo olha e diz, ó, ele era um rei, ele poderia não aceitar e tudo mais, mas ele foi lá e se humilhou para Deus. E se eles, que é o cabeça, se humilha para Deus, toda a nação vai vai ter a condição e o, vai ter, esqueci a palavra, vai ter a oportunidade de fazer o mesmo. Ele vai ser conhecido de Deus. Ele quer, eles vão ter a oportunidade que nós temos hoje. E por que nós temos hoje essa oportunidade? Porque o povo de Deus foi massacrado, porque o povo de Deus foi exilado, porque o povo de Deus foi espalhado igual farinha pelas terras aí, ó, em tudo que é canto. Senão, não teria chegado até a gente hoje. Perfeito, dona Cristiane. Tem uma passagem na Bíblia que fala que é para gente analisar a intenção do nosso coração. Eu não me lembro, não me recordo onde está agora. Mas tudo que a gente faz, a gente tem que analisar o que que tem, qual o interesse que tem ali. Então a gente tem que analisar o porquê que eu vou fazer aquilo. É para meu bem próprio ou é por amor a Deus ou por amor às almas? Se eu estou indo fazer algum trabalho, por que que eu estou fazendo? Eu tenho que analisar o porquê que eu vou fazer aquilo, porque eu não posso fazer pensando em recompensas. E o que eu vejo aqui em Geazi é isso, é que ele estava ali, estava aprendendo, ia ser o desejo dele ali, o pensamento dele que ele seria também um futuro profeta tão grande quanto os que ele estava ali do lado, mas a intenção dele, lá da alma e do coração dele, não era essa. Ele tinha algo material, ele queria algo material, ele sentia falta de algo material na vida dele. Tanto que quando houve a oportunidade, ele nem pensou duas vezes, ele não pensou na consequência, ele foi, ele mentiu, ele enganou, ele voltou e ele continua afirmando uma mentira. Quer dizer, ele estava tão fora da noção, estava tão fora do espírito, como o Eliseu fala ali, que nós não fomos lá e não foi no espírito, né? Então ele estava tão fora, ele estava tão na carne, tão nos desejos dele em conquistar algo material, que ele não analisou nada. Ele esqueceu tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, ele esqueceu do poder de Deus e o quanto Deus falava através do profeta. Então, é isso aí. Tudo que a gente tem que fazer, ou tudo que a gente vai fazer, a gente tem que analisar o porquê que eu estou fazendo, por que eu estou indo. Porque Deus ele não quer que a gente vai fazer algo para Ele ou servi-lo com intenções, com segundas intenções, de querer algo em troca, ou de querer retorno em troca, ou porque eu vou fazer isso porque Deus vai me abençoar. Não. A gente tem que ir com o coração cheio de amor pela obra, cheio de amor pelas almas. A gente tem que fazer aquilo por amor, porque nós somos nascidos de Deus. É diferente. Quando a intenção é pura, todo o resto do trabalho vai ser puro. E sem sombra de dúvidas, a gente vai alcançar o galardão que a gente almeja no final das contas. Não trabalhamos pelo galardão, mas essas coisas, essa pureza, é quem vai acrescentando esse galardão no céu, que a gente vai receber depois, em nome de Jesus, que ninguém vai ficar para trás. Só para encerrar,
Deixa eu ver aqui. Fala aí, Isis. Isis, aí. Fala, Adriana. É, eu pensei no seguinte, nos meus pensamentos, né? Que Deus ele não faz nada sem propósito. Se a gente analisar, pensar assim, vamos dizer assim, friamente, né? Gease é um conhecedor da palavra, estudou, conhece a fundo, viu milagres, viu a trajetória de Eliseu, todos os feitos. Naamã é conhecedor de ouvir, né? E de imediato, quando a menina fala para a esposa transporta, é como se fosse um telefone sem fio, passou para um e passou para ele. Ele nem não tem dúvida, né? Vai lá, pede ao seu rei, como é que chama a palavra? É, Autorização para ir para o. autorização, né? Que se comunique de rei para rei e ele vai, ele segue. De imediato, ele se segura em fazer aquilo que o profeta falou, por tudo aquilo que você falou, né? Pelo orgulho, por se achar uma autoridade, por se achar um homem de intelecto, um homem assim estudioso, um homem que está acima daquelas pessoas. Acima Então da ele se média. acha que é, ele acha que vai fazer uma coisa simples, mas o que é passado para ele é uma coisa simples, mas para ele se torna difícil pelo fato de ele se sentir atingido, ferido ali. Não, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou me lavar nessas águas? Né? Como você mesmo colocou, vários outros rios, vários outros lugares ele poderia se banhar, mas por que aquele rio? Porque aquele rio ele iria deixar ali o orgulho dele, ele iria se, des, se despir de si mesmo, né? Ele iria é, tudo aquilo que ele é naquele rio ele não seria nada. Então quando ele mergulha e ele dá os 7 mergulhos, ele volta a si, ele volta Naamã, o outro Naamã, um Naamã limpo, um Naamã que passou por uma trajetória de guerra, conquistas, e ali naquele momento ele viu, quando ele desceu aquelas águas, que ele não era nada, porque não adiantava ele ter tudo, e naquele momento ele olhar para dentro de si, eu não sou nada. E quando ele viu que a pele dele estava limpa, que ele estava sarado, curado, assim, eu acredito que naquele momento ele olhou assim e disse assim: quanto tempo eu perdi? Aonde estava esse Deus que eu não conheci, né? Aí passou tudo isso, ele, né, com a fé ainda em andamento, a gente vê um homem que é conhecedor, sabe de todos os feitos de desde a criação do mundo até aquele momento e se corrompe por algumas moedas e umas vestes, né? Não adiantou ele ter todo o conhecimento para no final do tempo ele se corromper, ele se deixar ser pego pela vaidade, quer dizer, como se fosse o orgulho de Naamã passado para ele. Não, ele tem que recompensar. Nem que ele não vai me dar tudo, mas alguma coisa tem que vir dali. Eu tenho que aproveitar, como é que chama a palavra? A oportunidade.
né? Essa é minha oportunidade, essa é minha vez. Não sabendo ele, porque ele conhecia Eliseu, ele sabia do poder que estava sobre a vida de Eliseu. E ele se deixou se enganar. E esse engano trouxe uma consequência para a geração dele. E é o que a gente hoje vê. Muitas das vezes a gente tem pessoas de muitos anos dentro da igreja e se perde. Está dentro da igreja e está com uma dracma, está perdido. E tem pessoas que entrou na igreja ontem e hoje está começando a sua caminhada na fé, conquistando, não vamos dizer assim, materialmente, mas espiritualmente, porque hoje uma boa parte das pessoas vão para a igreja porque estão vazia de si, vazia, não tem perspectiva, não tem, pode ter muita coisa, pode ter dinheiro, pode ter status, mas quando ela fica em quatro paredes, que ela olha para dentro dela mesma, ela é como uma mãe, cheia de lepra. Então, quando elas vão para a igreja, aquela lepra é limpa, é lavada, porque recebe tudo aquilo com carinho, com sinceridade, chega para Deus, conversa com Deus com sinceridade, se despoja, é, se como é a palavra despir? A palavra despir Eu acho que é despojar é a despir, melhor palavra. Se despoja de si. de si, e Deus olha para aquela pessoa, inclina os ouvidos para aquela pessoa, né? Aqui são dois extremos, né? Um homem que sofria de uma doença física, né? No exterior no exterior dele, e quando ele se coloca à disposição de Deus e se limpa e faz aquilo que o profeta pede, que o profeta não manda, o profeta pede, ele vê, e o outro que vem de uma cultura, vem de um conhecimento, se deixa se corromper. Isso é para a gente analisar bem a nossa vida hoje. Quem somos? Somos Gease ou Naamã? Acho que a melhor aqui é a serva, a escrava. Pessoal, vamos encerrar por hoje, tá bom? Vou pedir aí para a Dona Maria fazer a oração de encerramento. Dona Cida quer falar? Fale, Dona Cida, pode falar. Dona Cida é do contra. Esse negócio, Quando a gente quer que ela fale, ela não quer falar. Aí quando a gente. esse- Pode falar. essa lepra de Naamã eu tinha que falar. Não vou falar não tanto da lepra de Naamã, mas da lepra de Gease, né? Sim. Gease, ele, ele teve toda a oportunidade do mundo. Ele foi com Eliseu, um homem bom, né? Um homem que andava temente a Deus. Ele via todo o proceder de Eliseu. E por que não tomou como exemplo? E Deus dando oportunidade a ele, dando oportunidade a ele. E Naamã, ele era puro na fé, ele não conhecia Deus, né? Ele ouvia falar dos milagres, talvez, que Deus, através de Eliseu, fizesse. Mas ele se deixou corromper. Então, muita gente está na igreja, aí diz assim: antes de eu estar na igreja, eu não tinha tanto problema como eu tenho agora, mas são as lepras adquiridas da malícia de ver, de falar, de não fazer, de não obedecer. Então, a lepra de Gease foi criada através dele, por ordem própria dele. Não foi nem Deus que amaldiçoou, foi ele próprio que se amaldiçoou, deixando entrar brechas, e a lepra veio e consumiu ele. Aí saiu, ele permaneceu com Deus? Não, não permaneceu. Por quê? Por causa da lepra que ele próprio colocou nele, né? Porque Deus não coloca doença em ninguém, pelo contrário, Deus tira, Deus não quer dar maldição a ninguém. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Então, ele estava ali vendo o proceder de Eliseu. Por que que ele não tomou para si o proceder de Eliseu? Quis
se corromper, né? E há muito tempo Deus dando chance. Muita gente está dentro da igreja tendo chances e chances. Aí daqui a pouco cai, sai da igreja, por quê? Por causa da lepra. Qual é a lepra? São vários tipos de coisas. Isso aí eu tinha que falar porque Gease mereceu essa lepra. É, disse Geasa, o cara era sem espírito demais, velho. Não sei o que que esse cara parece. É só para mostrar pra gente um mau exemplo de um cristão, um péssimo exemplo. Cara fingido. Tava lá, tava fazendo a obra, mas dentro de si o que ele tinha era pernicioso, tão podre que o próprio Deus chega, não, você não vai viver mais no meio do meu povo, não. E aquela história, né, do joio e do trigo. A gente, trigo, não tem autoridade de remover o joio de dentro da igreja. Quem vai fazer isso é o próprio Deus. Na hora que Deus quiser, ele mesmo afasta. Martiane levantou a mão, mas eu vou pedir, Martiane, para você guardar isso aí. Amanhã a gente volta, logo nos primeiros minutos você vai falar a respeito, tá bom? Vamos encerrar por hoje, pessoal. Dona Maria, faz aí a oração, Dona Maria. Por favor, abençoa a gente aí. Pois é, eu não levantei a mão porque você falando e dizendo sempre uma coisa simples. E até na vida da gente, isso acontece, né? E a minha memória me levou ao tempo que eu estudava mestrado e nós estávamos, eu e minha colega lá, tentando demonstrar um negócio lá e a gente não conseguia ir para frente. Até que o professor chegou e disse assim, e o que é esse ponto? Aí, não, esse ponto é um ponto de acumulação. Só um ponto de acumulação. Ele disse, só um ponto de acumulação? Aí foi que caiu a ficha. Era exatamente o fato deste ponto ser ponto de acumulação que resolvia o problema. Mas nós estávamos achando que o fato dele ser simplesmente ponto de acumulação não era nada de tão maravilhoso que pudesse resolver o problema, como é o caso, né, dele na mão. Ele estava esperando que fosse acontecer alguma coisa, uma oração, alguma coisa assim diferente, alguma coisa que o poder de Deus aparecesse ali, sei lá. Não, ele então não entendeu nada, porque é isso que acontece com a gente. E nós temos que ter a prudência, porque o exemplo arrasta, mas às vezes afasta, como é o caso desse camarada, sabe? Ele ficou ali tendo bom exemplo, até que chegou um momento que Deus não tinha outra opção senão afastar, né? Então nós vamos orar, nós vamos nos colocar perante Deus, nosso Senhor, vamos pedir a Ele, Senhor, nos faz ver as coisas simples, nos faz ver as soluções simples nas nossas vidas, nos faz simples, não nos reveste de soberba, não nos reveste de ambições, de fantasias miracolantes. Faça assim, porque nós sejamos humildes, humildes de coração, humildes no agir, humildes no pensar, nos despoja de orgulho, porque o orgulho é o pior veneno que pode acontecer a qualquer pessoa. Não faça com que nós nos orgulhemos por sermos de Deus. Não faça que nos orgulhemos por ter o Espírito Santo. Não nos plante orgulho de obreira, de EVC. Não nos plante orgulho de nada. Absolutamente nada. Não nos plante, perdão. Não nos deixe plantar. Não deixe que esses sentimentos afetem o nosso coração. Que nós sejamos humildes, meu Pai. Sejamos humildes. Tenhamos a visão do servo quando disse o que custa, por que não fazer. Tenhamos a humildade. Diz, não, por que não fazer? Deixa, vamos fazer, vamos ver o que dá. Às vezes nós temos na nossa vida isso e precisamos que nos corrigir. Sermos humildes. Não pensar, mas eu
É eu, com tantos anos de igreja, com tantos anos de obreira, sei lá, eu preciso ser humilde. Por isso, Senhor, eu peço, mantenha todas nós firmes no nosso propósito de fé, da nossa caminhada para a salvação e nos dê, Senhor, um coração humilde e abra os nossos olhos para os bons exemplos, que eles nos arrastem e não nos afastem de Deus. Nada nos afasta do Senhor, Pai. Tudo seja para que o nosso bem seja a nossa salvação, seja estar com o Senhor. Isso é o que nós consideramos melhor para nós. É estar com o Senhor, estarmos salvos, estarmos servindo a Deus. E, Senhor, nós te pedimos que nos mantenha assim, cada vez mais. Obrigada, Senhor, por esses momentos tão bons da nossa meditação. Muito obrigada. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe cada um de vocês e amanhã tem mais.